Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lídia, eu sou a dona desse canal e quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. O vídeo de hoje vai ser respondendo perguntas do Instagram. Eu anotei mais ou menos nesse caderno aqui, porque são perguntinhas antigas que eu acabei não gravando na caixinha da pergunta, no dia que eu fiz a caixinha da pergunta. Então sumiu nas notificações, então eu vou responder. Anotei aqui mais ou menos as que eu lembrei. Não foram todas, teve mais. Eu abri duas caixinhas 2 dias seguidos, perdi as caixinhas, né? Respondi algumas perguntas no Instagram, deixei algumas pra responder aqui. Lá sempre tem, porque sempre tem 1 ou 2 seguidores novos, então quando chega as perguntas, eu quero fazer até um destaque para as perguntas assim mais genéricas, que eu até botei aqui para estar respondendo para vocês, mas sempre tem pergunta repetida, então eu só anotei algumas aqui e vou responder para vocês. Então, a primeira pergunta que eu botei aqui, que toda caixinha quase que tem, é quantos anos você tem? No caso, quantos anos eu tenho? Eu tenho 26 anos, eu faço aniversário dia 23 de março, ou seja, faltam só 3 meses pra eu ficar um aninho mais velha. Ano que vem eu faço 27 anos, né? Logicamente, eu tenho 26, ano que vem eu vou fazer 27. Outra pergunta que é muito frequente também é qual a idade das crianças. A Lívia tem 5 anos, ela é de junho, do dia 28 de junho, ela vai fazer 6 anos ano que vem. E o Arthur tem 3 e ele é do dia 19 de março, faz aniversário pertinho da mamãe. A Lívia faz no mesmo dia que o pai, então ela é do dia 28 de junho e o Arthur do dia 19 de março. Outra pergunta que é recorde nas caixinhas é se eu quero ter mais filhos. Não, gente, eu não quero. Eu tomo injeção todo mês. Eu fiquei um tempo tomando comprimido, mas voltei pra injeção, porque eu tenho medo de comprimido, porque eu engravidei 2 vezes tomando comprimido. A Lívia foi na troca de remédio, porque eu tava com suspeita de ovário policístico. Aí eu comecei a usar o Selene e tava esperando o resultado dos exames pra começar um outro medicamento. Só que eu fiquei grávida. Parei de usar, né, tempo da gestação, aí comecei a tomar Norestona. Tomei o Norestona por 1 ano e 9 meses e engravidei do Arthur. Aí a médica falou que é porque já tava fraco, né? Enfim, eu tomo injeção agora, eu tomo a injeção de Vincigina. Não quero ter mais filho, eu tomo injeção e não quero ter mais filho. Se Deus mandar é porque tinha que ser, mas querer eu não quero não. Outra pergunta aqui também, já teve umas 2 ou 3 caixinhas que ela apareceu, é se eu trabalho e com que eu trabalho. Mesmo que eu não trabalhasse com nada além da casa, ser dona de casa e mãe em tempo integral já é um trabalho, assim, absurdamente cansativo. Assim, é surreal, porque você trabalha da hora que se abre o seu olho até a hora que você vai dormir. Mas eu trabalho com a internet, eu gravo vídeo pra internet. Eu ainda não vivo de gravar vídeo, mas eu sou vendedora afiliada de diversas plataformas, de diversos produtos. Então eu tenho alguma renda, mas a renda principal da nossa casa hoje é do meu esposo. Outra pergunta que teve na última caixinha é com qual idade eu tive as crianças. Eu engravidei da Lívia com 20 anos e tive ela com 21. E o Arthur eu engravidei com 22, tive ele com 22. E 3 dias depois eu fiz aniversário. 3 não, 4. Outra pergunta que também teve na última caixinha é se a gente é casado no papel ou se a gente só mora junto e quantos anos a gente já está junto, né? Desde que a gente é muito novo, a gente já ficava, né? Dava uns beijinhos ali e tal. E a gente chegava a começar a quase namorar e acabava separando por causa do trabalho dele e tal. Só que aí, quando eu engravidei da Lívia, a gente decidiu que ia ficar juntos e estamos caminhando para 6 anos. Logo que a gente reatou, né, a gente já foi morar junto. Aí quando eu engravidei do Arthur novamente, né, nós fizemos a união estável e depois casamos no civil. E ano passado, em 2021, nós fizemos a cerimônia no religioso, que foi linda, maravilhosa. Eu vou gravar aqui falando sobre, vou mostrar foto pra vocês e tudo mais.
Mas enfim, nós estamos juntos há 6 anos, vamos fazer 6 anos de casado. Uma pergunta que teve quase em todas as caixinhas também é como eu faço pra dar conta de tudo. Gente, eu não dou, não tem como dar conta de tudo, não tem como. É assim, é muita coisa, é muito cansativo. Ontem nós saímos 5 horas da manhã de casa, aí fomos pro centro da cidade, que o Arthur tinha médico. Depois nós fomos tirar um documento, que eu precisava tirar um documento. Depois nós voltamos pra casa. Eu descansei um pouco, nós almoçamos na rua. Eu descansei um pouco e fui arrumar a casa. O Diego ficou por conta das crianças e eu fui arrumar a casa. Se eu tivesse que arrumar a casa e cuidar das crianças ao mesmo tempo, eu não teria arrumado a casa. Eu teria deixado pra fazer hoje. Mas assim, então a gente divide bem as tarefas. Então quando tem muita coisa pra arrumar, ou a gente arruma tudo junto, rápido, ou o Diego fica com as crianças pra eu poder arrumar, ou eu arrumo uma parte, ele arruma outra parte, é assim que a gente faz. Não tem como dar conta de tudo o tempo todo, sempre alguma coisa fica sacrificada. Quando eu tenho que trabalhar no computador o dia inteiro, a casa fica bagunçada. Então quando eu acabo de trabalhar, aí eu vou arrumar a casa. Eu acordo de manhã, tenho muita coisa pra fazer. Então assim, uma técnica, né? Já respondendo a outra pergunta, que é como você divide as tarefas do seu dia a dia, é que no dia anterior eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Até a louça que ficou pra lavar, eu anoto. E eu vou lá e dou ok. Eu faço aquele sinalzinho, tipo um certo, igual os professores davam na nossa prova. Então eu faço assim, um sinalzinho de certo, feito, um ok, não sei. Depende, né? Às vezes eu vou lá e escrevo um ok, depende do dia. Às vezes eu só risco com uma caneta colorida. Então assim, eu anoto tudo que eu tenho que fazer naquele dia. E se eu não der conta, eu parei de me cobrar, porque eu me cobrava muito da minha casa não ser tão limpa quanto eu queria que fosse, das minhas coisas não ficarem no lugar como eu queria que fosse, de ter muito brinquedo espalhado o tempo todo, porque às vezes eu acabava de juntar e tinha que juntar de novo. E isso melhorou muito. Eu diminuí a cobrança que eu tinha em cima de mim mesma. Então eu faço isso. 2 coisas que eu faço que melhorou. É parar de me cobrar tanto, igual eu fazia. Eu chorava porque eu não conseguia arrumar a casa toda num dia. Antes de eu me mudar aqui pra minha sogra, né, eu tinha que fazer tudo sozinha. Então, como a parte daqui de cima eu ainda faço sozinha, mas assim, eu tinha que fazer comida, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que cuidar das crianças. O Diego chegava 5 e pouco, 6 horas do trabalho, eu não conseguia arrumar tempo pra me cuidar, eu não conseguia arrumar tempo pra fazer um exercício físico. Eu só ficava focada em manter a casa limpa, em fazer comida fresca pras crianças e tudo mais. Era uma loucura. Então eu me cobrava demais e isso eu melhorei. E anotar todas as minhas atividades. Eu aprendi, né, a anotar a minha rotina no curso de marketing que eu fiz, de marketing digital, e que me ajudou muito. Uma dica que eu trouxe pra vida, porque eles falaram lá sobre você anotar os seus trabalhos e tudo mais. E eu trouxe isso, adaptei pra minha rotina, de anotar tudo que eu tinha que fazer no dia, não só fazer de trabalhar, mas no dia. E foi assim, um diferencial pra mim, mudou minha vida. Eu falei aqui em outros vídeos, eu acho que eu já falei, né? Inclusive, eu acho que no primeiro vídeo eu falei que o Arthur, ele é autista nível 2, ele oscila entre o 2 e o 1. Ele teve atraso na fala e foi assim que a gente descobriu, através do atraso na fala e alguns comportamentos estereotipados que ele tinha. Com 9 meses ele já ficava assim com as mãos o tempo todo, fazendo assim. E era o tempo todo, era uma coisa que me incomodava, ele o tempo todo assim. E a gente sabe que o bebê tem aquele tempo de conhecer a mãozinha, conhecer o pezinho. Mas o Arthur, ele era completamente fissurado pela mão dele. Quando ele fez 1 ano, ele começou a empilhar todos os brinquedos. Ele pegava os potes da cozinha e separava tudo por tamanho. O talher com a colher, os talheres ele separava colher por colher, garfo por garfo. Tudo que ele mexia, ele fazia isso. Tudo ele enfileirava. Os brinquedos dele, tudo ele enfileirava por forma, tamanho, cor. E quando ele fez 1 ano e 9 meses, a gente foi encaminhado para uma avaliação da fono. E a fono, né, encaminhou ele para psiquiatra, para psicóloga, para terapia ocupacional, para uma pediatra especializada em comportamento. E a gente chegou a esse diagnóstico, né, e ele faz tratamento em fono, em várias coisas até hoje. Ele estava até sem fono, mas graças a Deus a gente já conseguiu marcar de novo.
e a gente retomou o tratamento dele. E mesmo assim eu tava fazendo tudo em casa. Tudo que a fono fazia, a terapeuta ocupacional fazia, né, no consultório que eu via elas fazendo, eu comecei a fazer em casa, porque eu percebi que um dia na semana só não ia ser suficiente pra desenvolver o meu filho. E graças a Deus ele tem evoluído assim demais. Mas a pergunta é como foi receber o diagnóstico. A gente já tinha se preparado pro diagnóstico, pra receber o diagnóstico. Então assim, eu fiquei triste, porque mesmo sabendo que aquilo ali não é um fim, é o começo de uma nova jornada, né? É o começo de uma nova adaptação, uma nova rotina, tudo novo. Mas eu fiquei um pouco triste, confesso. Eu já recebi perguntas no Instagram de pessoas falando que teve sensação de luto. Parecia que tinha morrido alguma coisa. E não foi sensação de luto que eu senti. Eu fiquei muito triste. Mas mais do que isso, foi quando uma psiquiatra, que ela até foi afastada do programa lá do hospital que a gente vai, que ela falou pra mim que ela perguntou se o Arthur já estava na escola. E eu falei que não, porque realmente não estava. Aí ela falou assim, que eu tava atrasando ele. Que ele era pra estar na escola desde o ano anterior, desde quando ele fez 2 anos já era pra ele estar na escola. E eu falei, eu não botei, porque ele não fala, eu fiquei com medo de alguém maltratar ele e tudo mais, né? E ele não sabia falar, não sabia se defender. E eu também não ia colocar no passado. Mas aí ela falou, você tem que colocar, porque você tá atrasando ele e tudo mais. Acabou comigo, eu chorei tanto. Eu saí da sala dela mais rasa que o chão. E a Fana conversou comigo que ele realmente precisava ir pra escola, né? Tentando remediar o que a psiquiatra tinha falado. Mas enfim, nós colocamos na escola e foi maravilhoso. O Arthur teve um desenvolvimento assim, um boom de desenvolvimento. Foi incrível. Na fala, em tudo. Ele melhorou muito, ele evoluiu muito nesse ano. E foi bom, mas assim, ela podia ter falado de uma maneira diferente, não precisava, né, me humilhar daquela maneira, mas enfim, ela foi afastada porque ela fez isso com outras mães e a gente já tem uma rotina pesada, já tem que lidar com muita coisa pra poder ser maltratado por médico, né? Médico que é pago. Enfim, próxima pergunta é como lidar com preconceito. Nessa mesma caixinha sobre o autismo eu recebi essas 2 perguntas, que foram as perguntas que eu mais recebi. Então eu não lido. Ontem aconteceu uma situação de que a pessoa ficou olhando pro meu filho, que ele tava muito nervoso, a gente tava num ambiente fechado, cheio de pessoas estranhas, completamente fora da rotina dele, mas não tinha como estar em outro lugar, não tinha como deixar, não tinha com quem deixar. Então, eu não lido. Ela ficou olhando de cara feia, eu olhei de cara feia pra ela. Porque eles não tinham mexido com ela, eles não tinham se dirigido a ela, e eu até falei isso no Instagram ontem, que ninguém tem o direito de olhar pro filho dos outros com cara de nojo. Independente de você saber ou não se a criança tem alguma deficiência ou dificuldade, né? E ela não sabe da vida do meu filho, da história dele. Então, assim, eu não lido. Se alguém falar alguma coisa, eu respondo. Se falar, ninguém nunca falou nada diretamente pra mim. Nunca sofri em estabelecimento nenhum, assim, da pessoa. Só esses olhares feios mesmo, que eu acho horrível. Mas eu fico encarando a pessoa também. Se a pessoa falar alguma coisa, eu vou perguntar por que ela tá olhando tanto. Mas nunca chegou a esse ponto. Eu só olho mesmo. Já aconteceu também da gente sentar num restaurante pra almoçar e ele ter uma crise nervosa, né? Se desregular. E o restaurante inteiro ficou olhando pra gente. E a gente cancelou o pedido e foi embora. Mas fora esses olhares assim, eu nunca passei por nada, preconceito direto, não. A pergunta que eu recebo muito é se eu penso em voltar pra CLT. Eu já até pensei várias vezes, não vou falar que eu não pensei. Porque trabalhar é bom. Trabalhar fora eu falo que o meu esposo ele vai pro trabalho descansar. Que em casa a gente não para um minuto. Ele até ri, ele fala, é mesmo. Mas eu não penso, eu já pensei em voltar. Eu até pensei esse ano em pegar um extra Natal, porque as vendas estão bem baixas. Mas o Arthur e a Lívia, eles são muito dependentes. Eu não trabalho. Eu saí do meu trabalho quando a Lívia nasceu. E eu sou mãe em tempo integral há 5 anos. Então, assim, pra eles seria uma dificuldade muito grande.
se eu voltasse a trabalhar agora, entendeu? Porque eu tentei abrir um salão há um tempo atrás, ano passado, na verdade. E eles ficaram muito. O Arthur chegou a ficar até dodóizinho, porque eu ficava muitas horas no salão, final de ano, né? Eu abri o salão no dia 24, 5h40 da manhã e fechei 8 horas da noite. Então, assim, no final do ano foram muitas horas. Principalmente nas semanas de Natal e Ano Novo, foi absurdo, assim, eles ficavam sem me ver o dia inteiro. Teve um dia que eu cheguei, o Diego já tinha colocado eles pra dormir, porque eles estavam cansados me esperando. Aí o Diego deixou eles dormindo na minha sogra, ele foi me buscar no salão. Aí nós passamos aqui, pegamos eles dormindo e levamos pra casa. Então, assim, a rotina deles é muito adaptada a mim, aos meus horários, né? Agora eu tenho feito rotina de sono com eles. Então, assim, eles dormem sempre no mesmo horário, estão jantando no mesmo horário. A gente caminha de manhã, então, assim, eles são muito ligados a mim, porque eu sempre tive aqui o tempo todo, né? Então, assim, seria muito difícil agora começar uma CLT de novo, né? Pra eles poderem até eles se adaptarem seria muito difícil. E eles são crianças completamente sentimentais. Quando eu fui ter o Arthur, eu fiquei 5 dias internada. E a Lívia teve febre os 5 dias, da minha irmã pensar em levar pra UPA. Mas quando dava dipirona e botava pra dormir, a febre passava. E no dia que eu tive alta, ela não teve febre, hora nenhuma. Então, assim, completamente dependente, né, da minha presença. Todos os dois são. Eu sei que isso não é 100% bom, mas eles são adaptados a ficar. A gente sai, né, à noite, às vezes a gente sai, a gente passeia junto, a gente caminha. Então, eles têm aqueles horários que eles ficam, mas todo dia uma CLT eu acho que seria muito complicado. E como o Arthur tem muitos médicos mesmo, chega a semana de ter 4, 5 médicos numa semana, né, com essa rotina de volta que a gente conseguiu marcar os médicos de novo pra ele, é uma rotina muito pesada de médico. Então, assim, seria muito complicado ter que terceirizar isso pra minha sogra, que já é uma senhora de idade. Não é a mesma coisa que ela olhar eles em casa comigo aqui em cima e ela olhar eles lá embaixo pra eu poder trabalhar, pra eu ficar aqui em cima direto no computador estudando, porque eu estudo também, tô estudando. Tô pensando em voltar pra faculdade. Então, assim, não é a mesma coisa do que ela ficar, tipo, de 5 da manhã até 8 da noite com eles, entendeu? A gente não briga. Nunca brigamos, assim, de discutir, falar alto. Eu acho que pessoas com opiniões diferentes vivendo na mesma casa sempre tem uma divergência de opinião, mas a gente senta e conversa, a gente não briga, não grita. Aconteceu um episódio uma vez da minha irmã e meu cunhado chegarem brigando na minha casa e a Lívia ficar completamente assustada. Porque ela não é acostumada, entendeu? Ela não é. A gente nunca gritou um com o outro. Nunca falou alto um com o outro. Então, assim, quando ela vê alguém falando alto assim, ela já fica nervosa, porque a gente não fala alto. A gente conversa, expõe a opinião. Se acontecer da gente ficar chateado, a gente senta e conversa, né? O nosso relacionamento é bem maduro, a gente conversa muito sobre tudo. Às vezes acontecia mais antigamente, quando a gente era mais novo. Mas agora, acho que a rotina é muito pesada, então é muito mais difícil ficar acordada até muito tarde. Mas a gente varava a madrugada batendo papo, conversando mesmo. Mais 2 perguntas. Onde você pega os exercícios e qual é a parte mais difícil da dieta? Então, pra quem não sabe, eu entrei num processo de reeducação alimentar, diminui a quantidade. Na gravidez do Arthur eu tive diabetes gestacional e eu tô até pensando num quadro pra contar essas histórias aqui, histórias antigas que eu não compartilhava aqui antes. Mas eu tive diabetes gestacional, eu engordei 36 quilos na gravidez do Arthur. E eu fiquei muito gorda, eu fiquei muito, minha barriga era muito grande, os meus braços até hoje são, né? Então, assim, eu não consegui voltar ao meu peso. Quando eu engravidei do Arthur, eu tava com 82 quilos, que eu tinha perdido. Eu cheguei na gestação da Lívia com 90 e poucos quilos, perdi. Cheguei a 70 e pouco. Quando eu engravidei do Arthur, eu tava com 82 quilos. E eu cheguei ao peso que eu tô hoje, 120 e pouco. E não consegui emagrecer. O Arthur saiu
eu emagreci, não emagreci nada e não consegui emagrecer, nunca mais consegui emagrecer. Tentei fazer outras dietas, não consegui emagrecer. Eu engordei muito, prejudicou muito, né, essa questão do meu peso. Eu não sei o que aconteceu, eu não fiquei diabética, graças a Deus eu não fiquei diabética. Mas agora, de fato, eu resolvi mudar. Eu já tinha começado antes, ficava de sem vergonhice. Bebia um pouquinho, vou beber menos refrigerante, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Acabava que eu não fazia era nada. E no início desse ano nós começamos a se exercitar, começamos a caminhar e eu perdi 4 quilos, saí de 124 para 120 quilos em 15 dias. Aí dei uma relaxada, a gente se mudou da nossa casa que a gente morava aqui pra minha sogra. Eu já contei isso no primeiro vídeo também, porque que a gente tá aqui. E paramos de caminhar porque muita coisa pra lidar, muita coisa. Engordei os 4 quilos de novo. Só que agora eu comecei de novo, comecei um pouco mais devagar e tô me exercitando todos os dias. Eu comecei pegando os exercícios na internet. Eu cheguei a assinar o Queima Diária, mas precisei do estorno do dinheiro pra fazer uma outra coisa. Então eu voltei a pegar os treinos no YouTube, só no YouTube. E depois eu comprei um e-book com receita. Comprei... ele vem com receita de chá, com receita de alimento, vem com cardápio pronto para 30 dias, né? Que você pode continuar mantendo, não precisa fazer só por 30 dias. E vem vários exercícios também, para você poder assistir, para você poder ler. Então, assim, é bem bacana. Se vocês vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem também. E assim, eu já consigo ver um resultado claro na minha mobilidade, porque eu tinha muito problema com mobilidade. Eu não conseguia mais vestir uma calça com facilidade. Hoje eu já consigo vestir. Ontem eu saí de uma calça que eu mandei apertar, gente. Eu mandei apertar porque já estava larga. Eu comprei 52, que eu tava vestindo 52, e eu tive que levar na minha mãe na quarta-feira pra eu poder usar, porque ela tava caindo na cintura, caindo nas pernas. Então assim, eu já consigo ver resultado nas medidas, na minha mobilidade. Isso aqui ainda tá grande, mas tava aqui assim, ó. Eu tenho uma papa muito grande, é uma tendência que eu tenho, minha mãe tem também. Minha mãe tem problema com obesidade. Então assim, são coisas... Meu rosto tá mais fino. Eu postei até no stories do Instagram uma foto de quando eu comecei, de fato, de como eu tô agora. Então assim, a minha barriga já tá menor um pouco. Eu faço o exercício hipopressivo para diminuir a diástase e fortalecer o abdômen. E faço vários tipos de exercício. Caminhada sem sair do lugar, caminhada... E assim, eu só uso garrafa e o peso do meu corpo. Eu comecei usando só o peso do meu corpo e agora eu já incluí as garrafas. E tem sido muito bom. Ontem eu não consegui treinar porque eu cheguei arrasada da rua, né? Com as pernas muito doloridas. Eu usei sapato, porque ela tem que ser de sapato fechado. Então eu usei sapato e tô com meus dedinhos até agora acabados, de tanto que tá doendo. Mas assim, tem sido muito bom pra minha mente, pro meu corpo, fazer exercício, fazer a dieta. Eu confesso pra vocês que nem todo dia eu consigo fazer, né? Não é dieta, é reeducação alimentar, mas eu mantenho sempre as quantidades. Eu diminui pão, eu diminui refrigerante. O refrigerante eu praticamente parei, porque nem final de semana a gente tá tomando. Então, assim, é muita coisa mesmo. Até o meu peito, que é muito grande, ele ficou muito flácido depois da gestação do Arthur e da Lívia. Mas eu já sinto ele mais coisa ainda, porque eu já perdi um pouquinho, então eu já... Então, assim, a minha meta de peso são 70 quilos. E depois de 70 quilos, tomara que eu tenha dinheiro pra fazer as reparadoras, porque a minha barriga, né... A gente fala que a barriga tá quebrada, né? Ela se dividiu no meio, assim, então fica um pouco pra baixo. É muito grande, eu tenho muito excesso de pele no abdômen. Eu vou ficar, com certeza, com excesso de pele no braço. Esse braço gorducho aqui é da minha família. Isso aqui é completamente genético. Até quem é magrinha tem o braço grande. E peito grande também. É muito genético da minha família. A minha irmã tem um peitão, minha mãe, minhas tias, todas elas têm também. A gente tudo veste acima de 50, 48, 50. Eu hoje visto
56. Então, assim, o meu peito é algo que me incomoda muito, mais do que até a minha barriga, porque a barriga a gente, quando vai sair, coloca uma cinta, né? Dá uma coisa. Agora, o peito é muito difícil. Quando você vai comprar uma blusa, você precisa experimentar. Não é qualquer blusa que cabe. Sutiã, agora eu encontrei na Shein. Eu cheguei a gastar R$150 num sutiã, numa loja, que era o único sutiã que tinha do tamanho do meu peito. Então, assim, é muito difícil, muito complicado. Mas a gente tá aí na luta. Eu vou gravar um vídeo da rotina, né, que eu tenho de exercício e alimentação pra vocês. Mas eu tô devendo, que eu já tinha falado que eu ia gravar esse vídeo, mas ainda não gravei. Mas é isso, pessoal. Foram todas as perguntas que eu anotei aqui. Ó, eu anotei aqui nesse caderno. Da próxima vez que tiver a caixinha lá que eu for responder aqui, eu já vou botar aquelas caixinhas aqui, as perguntas direto aqui. E eu vou deixar o link aqui da rede vizinha lá pra vocês poderem, se vocês quiserem seguir, ver rotina e tudo mais. É lá que vocês conseguem ver diariamente. Eu posto lá. Tem vídeo de humor, tem várias coisas. Então, assim, eu acho que vocês vão gostar. Então, não perde a oportunidade de vai lá me seguir. E eu quero agradecer por vocês terem chegado até aqui. Agradecer aos meus seguidores, aos inscritos aqui do canal, que se inscreveram aqui. A gente tá crescendo devagar, aos pouquinhos, mas eu sei que no momento certo, né, Jesus abençoa e a gente chega lá. Eu tô muito feliz de ter começado esse projeto do YouTube, que é uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu não me canso de falar pra vocês. Toda vez que eu começava um projeto, eu ficava pensando em gravar, mas eu tinha muita vergonha, porque são vídeos extremamente longos e tudo. Mas eu me conscientizei que eu gravo story o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro lá aparecendo. E eu falava, eu vou tomar coragem, eu vou tomar coragem, eu vou tomar coragem. E eu tomei coragem, consegui. Eu acho que esse é o 5º ou 6º vídeo aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? De estar gravando. Então, me conta aqui o que você achou nos comentários desse vídeo. E se você gostou, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo e ativar as notificações para que quando eu postar aparecer para você realmente não perder nada. E o link da outra rede vai ficar aqui embaixo se vocês quiserem acompanhar os meus stories. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima.